Vamos lá, começando com a frasezinha da semana, né, Aline? Quando você está aqui, eu trago. Adoro. Muitas vezes sabemos o que é certo a ser feito, mas ignoramos. Talvez seja o maior motivo de dor de cabeça e conflitos por aí. Coloque atenção nisso, no certo que você já reconhece. Já tá muito bom, né? Se fizer o certo, que já sabe que é certo, já tá ótimo, O que né? vai inventar, né? A gente tema em fazer as coisas erradas. Pra quem inventar a roda de novo. Isso aí. Pois é, quando eu li essa frase, falei, tem tudo a ver, né? A gente costuma fazer assim, não, o certo é aqui que está o caminho certo. Não, vou fazer diferente. Mas tem aquela questão, né? A gente quer resultados diferentes, tem que fazer as coisas diferentes. Mas tudo Não, tem que mas saber aí o nós momento estamos certo. falando o certo, né? O certo. Fazer o exatamente. certo. Não é o que está errado que a gente precisa mudar de direção. Uhum. Perfeito. Muito bem colocado. Então, ó, vamos falar sobre o Brasil, né? Um contexto bem interessante que eu quis trazer aqui para vocês é a questão da chuva baixa, né? O Brasil está há 5 meses com chuvas abaixo da média histórica. Não por acaso, a seca e as queimadas foram destaque no noticiário recente que a gente acompanhou essa semana Direto passada. passa. E o curioso é que tem poucos artistas dessa vez falando sobre isso, né? Estranho, né? Cadê a Greta? Cadê o DiCaprio, Todo né? mundo. Para além do impacto social e climático, esse é um problema para a inflação, sabia? Ah, é? A estiagem aumenta o preço de itens que compõem o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, principalmente alimentos e energia elétrica. E aí, fazendo um paralelo, né, o horizonte árido. O impacto da falta de chuvas pode ser visto nos dados mais recentes da inflação. O IPCA 15 acelerou em outubro e ficou em 0,54. O mercado estava esperando 0,50, tá? Então foi acima do que o mercado acima, né? esperava. Contra 0,13 em setembro, ou seja, setembro foi 0,13 e outubro foi 0,54. Nós já trouxemos esses indicadores. No acumulado de 12 meses, a prévia da inflação registra alta de 4,5%. O resultado veio acima do esperado por nós e pelo mercado, né, aqui da mesa, e parte da aceleração é reflexo no auge da energia elétrica, que aumentou 5,3% no mês, e a alimentação 0,95%. Por falar em alimentação, a menor disponibilidade de água afeta a produção agrícola, Sim, de fato. uma vez que o setor precisa investir em medidas para mitigar os efeitos da seca, como um método de irrigação, né? Os custos de produção aumentam e isso é repassado, obviamente, para o consumidor final. Queimadas, como vista recentemente, também destrói terras agrícolas, reduzindo a área disponível para cultivo. Isso também diminui a produção de grãos, verduras, frutas e outros alimentos, Isso encarece encarecendo os itens, obviamente. O fogo ainda pode destruir pastagens e áreas de forragem, que servem para a alimentação do gado. O resultado é a queda da produção, logo, um aumento de preço, de carne e leite, produtos que impactam de forma relevante o IPCA. Até tinha uma notícia que eu ia trazer nos highlights, mas prefiro colocar outra, que é o preço do gado, né? O gado aumentou muito a arroba do boi nos últimos dias aí. É por conta da estiagem, né? Pode ser também uma série de fatores, aumento do consumo externo. E não é apenas o setor agrícola que sofre com a falta de chuvas. A seca reduz a disponibilidade de água nas usinas hidrelétricas, aumentando a necessidade do acionamento de usinas térmicas, cujo funcionamento é mais caro. Disso aí eu entendo. Né? Graças ao seu gás lá que veio da gente. Tudo isso encarece a energia elétrica. Apesar da nossa matriz estar renovada, algumas informações são bem interessantes aqui. Ó. Há alguns anos o Brasil tem investido em novas fontes para a produção de energia. Sim. As usinas hidrelétricas tradicionais funcionam com reservatórios, então conseguem encher durante o ciclo de período chuvoso e usar o excedente para cobrir os períodos de estiagem. Mas esse tipo de reservatório tem um custo ambiental, uma vez que para criar é preciso alargar toda a área. O curioso dessa informação é que pouca gente sabe, né? Todo mundo fala, é uma energia limpa. Sabe qual é a energia mais limpa de se produzir? Vento. Não, nem tanto, porque tem muito equipamento para você produzir pouco megawatts. Né? É a energia nuclear. É a nuclear. Por incrível que pareça, a nuclear é a energia mais limpa de se produzir. Só tem a questão... Só tem um detalhe. Tem que se a preocupar. Fissão nuclear, ela gera No futuro, resíduo. O que a energia que é a mais limpa do mundo é a por fusão nuclear, que ainda não tem ainda em Que é o larga do Sol, escala. né? Exatamente. Que é o que o Sol faz, que o mundo está começando a entrar nessa área. Isso aí. É como o Sol faz a fusão lá dele, lá a gente faz a ficção. Mas aí tem a questão do resíduo nuclear que tem que ser bem tratado e tal. Mas agora com esse monte de satélite indo para o espaço, vai ser fácil se livrar disso, né? Então, para amenizar esse problema, nos últimos anos o país privilegiou a construção de usinas hidrelétricas fio d'água, como as de Belmonte e Santo Antônio. Então, assim, explicando em miúdos, é uma energia limpa, só que
você tem que destruir uma área enorme de reservas, de tudo mais. E por isso não é tão socialmente legal assim, ambiental. Você acaba alagando essas áreas, né? Reduz uma série de coisas. Porém, também depois vai produzir fotossíntese Sim, e tal, sim. poderia levar em consideração isso. Mas o que acontece? Por exemplo, igual a Itaipu. Itaipu, o reservatório consegue manter produção de energia por um longo período de estiagem, porque ele é maior do que a quantidade de água que passa pela turbina. E isso, obviamente, isso foi graças a todo um alagamento que houve ali para formar o lago de Itaipu. Belmonte, apesar de ser uma usina gigantesca, acho que até maior em questão de turbinas do que a Itaipu, era no fio d'água. Ou seja, se começou a cair o reservatório e se começou a estiagem, imediatamente ela começa a parar de produzir. Tanto é que tem até um dado aqui, ela está hoje com 3% da sua capacidade total. Com essa seca, né? Com essa seca. Então, o aumento também de uso de placas solares e parques eólicos veio no mesmo sentido de encontrar alternativas com menor impacto ambiental. Mas como essas fontes geram energia de forma intermitente, ou seja, precisa de sol, precisa de vento, elas deixam o sistema nacional mais suscetível a uma escassez pontual de energia. O Brasil tem muito isso. Ele tem uma dificuldade de geração de energia, né, por conta das suas fontes serem mais limpas. Porém, ele talvez seja o sistema mais conectado do mundo. Ele tem pouco backup, né, pode causar um apagão, porque pode faltar energia. Sim. Porém, o sistema elétrico brasileiro ele é um dos sistemas mais conectados do mundo. Na época, quando eu trabalhava em Itaipu, uma vez a gente simulou a Itaipu saindo do sistema, e o Nordeste abastecendo o Brasil. Olha! Num determinado período foi um sucesso. Ninguém notou nada, né? Ninguém percebeu nada, mas nós fizemos isso. Que legal. Em determinado momento você estava recebendo energia de Itaipu, de repente começou a receber energia do Nordeste, porque Itaipu caiu. É possível uma mudança na matriz energética em números. Em 2006, 85% da capacidade produtiva de energia do país era baseada em hidrelétricas. Em agosto de 24, esse número passou para menos de 50%, enquanto a produção eólica e a solar já representa 20%. Bem, há ainda questões climáticas, né, que intensificam eventos como seca, enchentes, aumento de temperatura global. Isso contribui para um sistema energético ficar mais exposto a risco a longo prazo. Diante dessa nova realidade, o país fica mais suscetível ao encarecimento da energia elétrica e pressões sobre a inflação. No curto prazo, o início do período de chuvas no Brasil em outubro deve trazer um alívio e amenizar esse quadro de seca. Mas outros fatores devem continuar contribuindo para a alta da inflação, como o aumento do preço de serviço em razão do mercado aquecido e o dólar valorizado. Por falar em dólar, né? Dólar versus real, a volatilidade à vista. No Brasil, o dólar voltou a preocupar, o câmbio encerrou a última semana a 5,71, e vou até falar mais para frente um dos highlights sobre o dólar, a maior cotação desde agosto. E não foi apenas o real que perdeu valor frente ao dólar. A valorização global da moeda americana na contramão do esperado, com o início de corte de juros dos Estados Unidos, acreditavam que o dólar perderia a força globalmente, mas não foi bem o que está acontecendo. Boa parte da explicação para o movimento está nas eleições americanas, que têm sido um grande fator de ruído. As últimas pesquisas eleitorais sugerem uma possível vitória de Donald Trump. Acredita-se que o governo republicano poderia adotar políticas que fortalecem mais ainda o dólar, né? Sim. Um exemplo é o possível aumento de tarifa de importação, encarecimento dos produtos pode tornar ainda a inflação mais resistente, o que sugere um quadro de juros americano elevado e um dólar valorizado. E, obviamente, somado a isso, temos os ruídos externos. Somado a esses ruídos externos, né? Temos a preocupação com as contas públicas brasileiras. Tudo isso contribui para um real fraco. Isso é complicado. As contas brasileiras para fechar. Apesar de eu não ter falado para vocês olharem na semana passada, né? Mas 49,7 foi o resultado em pontos do índice de gerente de compras do PMI da zona do euro de outubro. O número mostra ainda a fraqueza da economia europeia. E 51,7 foi o resultado em pontos do índice de gerente de compras do Reino Unido em outubro, sinalizando expansão da atividade econômica pelo 12º mês consecutivo. Sim. Falei que eu ia falar do dólar, né? Aí eu trouxe uma matériazinha que saiu na terça-feira, da passada, com o título seguinte: se não fossem os problemas internos, o dólar estaria na faixa de 5,10. Lembrando que ele fechou hoje a 5,71. 71, sim.
Então, no final do ano passado, até hoje, o dólar saiu de um patamar de 4,85 para embarcar numa jornada de alta constante até bater 5,71 no pregão de hoje. Novo normal, será? Será? O brasileiro se acostumou a ver a cotação da moeda estrangeira acima dos R$5. Só no primeiro semestre deste ano, o real foi a quinta moeda que mais valorizou no mundo. Desvalorizou. É verdade. O real foi a quinta moeda que mais valorizou no mundo em relação ao dólar. Isso foi menos 13,4% Tá de ficando mais desvalorização. caro para Disney, isso me preocupa. Exatamente. Cada vez mais caro. E um outro grande problema que os brasileiros têm, né, que não só os que viajam, mas também os que moram fora, é que eles têm que pensar em ganhar em dólar. Né? Se viver ganhando no real para viver lá, isso é um grande problema que eles enfrentam, né? Porque a moeda vai desvalorizando, o poder de compra deles já cai. Cai muito. Eles têm que ganhar em dólar. Senão... Levando todos os fatores dessa sequência de setinhas para cima, em consideração ao estudo internacional, chegamos à conclusão de que 82% da alta do dólar se deve a fatores internos e questões domésticas no nosso país. Agora, aí eu te pergunto, e o tal do risco Brasil? Eu acho que você vai poder falar melhor do que eu isso daí. Ah, é? Bom, embora os fatores globais, né, eles também influenciem no câmbio, no geral os problemas e crises políticas por aqui eles são mais graves, né, e constantes do que em outros países emergentes. Então, a gente tem uma questão política, né, o contexto nosso político ele é muito complicado. Um arcabouço fiscal que nunca consegue bater a meta. Essas coisas aí. E para citar alguns exemplos de algumas pautas que pesam no dólar, por exemplo, as incertezas sobre como o governo trata o Banco Central, né, e as estatais, dúvidas sobre política fiscal, o risco do Brasil não conseguir controlar as dívidas, essas coisas assim. Isso tudo vai pegando mal. Vai. E imagina, se você é um grande investidor internacional, provavelmente não colocaria seu precioso dólar no país que para isso está indo para um caminho de ladeira abaixo, né? Extremamente arriscado. E aí, fora isso, né, mesmo com os juros altos nos Estados Unidos e a queda de preço das commodities, se o Brasil caminhasse no mesmo ritmo que os demais países emergentes, alguns economistas apontam que o dólar poderia estar na casa dos 5,10. Você acha que o dólar baixa abaixo de R$5? Nunca mais. Nunca mais, né? Talvez não nos próximos 15 anos, pelo menos. As próximas reencarnações. Abaixo de R$5, você está falando? Abaixo de R$5. Depende de um choque muito grande aí na economia para isso acontecer. E lá nos Estados Unidos também o mundo mudar certas coisas. Acho pouco provável. Bom, vamos para quarta-feira agora, falar um pouquinho de tecnologia, né? O Face ID ele pode ser uma solução aí para a Meta acabar com as deepfakes. Eu sou vítima disso aí, tá? Já fui recentemente, inclusive. Ixi. Bom, então, com cada vez mais ads sobre, por exemplo, Tom Hanks vendendo dentadura. Quem nunca viu um meme de Tom Hanks vendendo dentadura, ou então Drauzio Varela lançando cura milagrosa, né? Pedro Vial dando receita para cura de calvície. Vou acrescentar uma aqui, César Tralli dando notícias sobre Friboi. Aí chega a ser até interessante, cara. Eu recebi uma vez, o César Tralli falando assim, não sei o que, Friboi. Cara, tu não saca que ali é uma fake news? Pelo amor de Deus. Eu caí num golpe, não da Friboi, mas eu caí num de cosméticos. Não lembro que a atriz que estava falando responde a pesquisa que você pode comprar um cosmético da Viti com tantos por cento de desconto. E eu comprei. E chegou? Poxa. Não. Claro que não. Bom, aí o que acontece? A empresa do Zuckerberg, né, fez um acordo com algumas celebridades, de nomes ainda não revelados, para usar reconhecimento facial como uma forma de identificar vídeos falsos. Com os rostos dessas personalidades escaneados, os algoritmos do Instagram e do Facebook eles vão conseguir diferenciar o que é um vídeo real e o que é um vídeo fake. E a relevância disso, né, Rogério, que até 2027 as fraudes por meio de deepfakes feitos por IA podem gerar perda de 40 bilhões de dólares. Hoje em dia, 1 a cada 4 pessoas, e nós aqui somos 4. Você também comprou, Vitor? 1 a cada 4, ó. O que você comprou, Vitor? Então são 2 a cada 4 aqui na sala. Sofreu um golpe, já muita coisa. Recentemente, nem foi uma deepfake, não. Foi uma página de internet que copiava um perfil no Instagram, que era famoso, que vendia coisas de... Até muito da sua área. Coisas de ensino de criança com Montessori, quadros instrutivos, assim, que as crianças
Aí comprei um monte, tava doido pra montar o quartinho do meu filho com um monte de coisinha assim. Nunca chegou. Nunca chegou. É difícil, a gente não tem como Não, saber. É complicado. E assim, eu fui no perfil deles no Instagram, E era existia o real. perfil e tudo mais, só que... tentador, mas eu prefiro não Você nunca caiu, não, Suelo? Não. E esse foi um deles, teve mais um outro também, que eu caí. Cara, eu compro pouquíssimo pela internet, caí. Agora não, agora Temos que eu comprar compro pela internet. muito pela internet. Eu compro muito pela internet também. Quase tudo eu Muito compro pela barato. internet. Tipo, era vitamina C, deve ter R$35. Eu falei, vou comprar. Bom, e aí não para por aí não, tá fazendo sua primeira grande expansão no sistema de reconhecimento facial, a Meta ela ainda quer utilizar a tecnologia para verificar as identidades dos usuários que não estão conseguindo entrar nos seus perfis, né? Assim como você manda selfie lá pro banco na hora de abrir uma conta, a ideia é que essas redes sociais, como a Meta, ela substitua o famoso botão de esqueci minha senha pela gravação que de um legal. vídeo, né? Como os bancos fazem atualmente. E os primeiros testes dessa ferramenta nova, elas deram bons resultados. Agora a Meta ela vai começar a notificar as celebridades para conferir se elas querem, né, realmente fazer parte desse programa. Bom, se eu receber o convite, eu aviso, tá? Gente, eu fiz meu LinkedIn. Ou eu, se for um de nós aí. Eu fiz meu LinkedIn Eu sei. verificado. Fez? Eu recebi seu convite, agora você é uma mulher eu do tô LinkedIn, ficando. tá ficando Vocês não estão me ensinando, eu tô tendo que dar meus pulos pra aprender, né? E aí, pra ser LinkedIn verificado, Tem teu passaporte. caraca, que chique. Você tem que ter passaporte. Eu nem sabia que tinha um chip, Chip no no passaporte. passaporte. Você sabia que seu passaporte tem um chip? Eu nem tenho passaporte ainda. Não, Muito tem legal, um né? chip E no dá tudo passaporte. ali. Eu não sabia, Suelen. Na contracapa do passaporte. Aí eu falei, gente, a gente tá andando com chip aí, você não tá nem sabendo. não sabe. Que legal. O curioso do passaporte é que ele não é um documento seu, né? Ele é uma concessão que o Estado dá a você. Tanto é que se você pede, você paga a multa. Por isso né? tem validade, aqueles negócios todos, né? É diferente da identidade. Quinta-feira, uma notícia de quinta-feira, dia 24/10, um juridiquês, né? Lembra do nosso Xandão? Vamos falar Dessa de vez ele Xandão foi bem, agora. dessa vez ele mereceu aplausos. Então, vamos lá. Alexandre de Moraes diz, aqui não, seu PJ. Bem, durante uma sessão do STF, no caso na quarta-feira, né, o ministro mais polêmico do país soltou uma reflexão que dividiu opiniões. E dessa vez não é para o lado político. E pode influenciar todo o mercado de trabalho do Brasil. Devido à alta carga tributária e à complexidade da justiça do trabalho, inúmeras empresas brasileiras estão optando por contratar funcionários na modalidade PJ, ao invés do tradicional modelo CLT. O fenômeno é chamado de pejotização. E é mais frequente do que parece. Cresce ano após ano, cerca de 20% ao ano, em todo o mercado. São mais de 2,2 milhões de trabalhadores que estão inseridos no mercado de trabalho como PJ. Inclusive, as pequenas empresas que estão começando, elas estão aderindo muito a esse modelo aí, pejotização. Então, o problema é que esse termo acabou ficando um termo mal cunhado. Como se fosse pejorativo. Pejorativo. E não é isso. Assim, desde a primeira vez que eu trabalhei como PJ, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu nunca mais me vi trabalhando como CLT. CLT, pense comigo, cara. CLT é uma lei criada na época de Getúlio Vargas, onde o país é prioritariamente agrário. É uma lei extremamente ultrapassada, não só para quem usa a CLT, como para quem paga um funcionário. Eu vou falar mais aqui na frente. Algumas empresas, inclusive, chegaram a ofertar valores diferentes, e deve ser, né? Deve ser um valor diferente. Até porque assim, é a política do ganha-ganha, que eu vou falar mais na frente. Versus um contrato de CLT. A estimativa é que um funcionário com carteira assinada, você tem uma ideia disso? Quanto custa um funcionário com carteira assinada? Além do Essa salário? parte eu deixo pro meu esposo. Quanto você acha que... Vocês já sabem, A né? gente já sabe. É cerca de 2 vezes mais você paga o funcionário. Então, se o funcionário ganha R$1.000, você gasta com ele 2.000. 2.000. Entre tudo. Tem alguns que botam 1,8, 2,3, depende muito dos benefícios que você oferece. Mas na média, pelo menos, você paga 2 vezes o salário. Então, se você está pagando R$1.000 de salário, esse funcionário te custa, em média, R$2.000. A Petrobras chega perto de 3, Perto de 3. por causa dos benefícios. Todos os benefícios, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, vocês têm o da drogaria, Plano de previdência privada. previdência privada, tudo isso vai só, cara, ficando 3 vezes mais caro. Né? Plano de saúde extensivo a funcionários, isso aí a família, Sim. isso aí acaba... É um peso enorme no custo do empregado. Às vezes
Olha só, para você ter uma ideia, às vezes o cara ganha um salário mínimo, R$1.600. Só de plano de saúde, por conta de ser extensivo a funcionários, às vezes custa mais de R$2.000. Então, ou seja, a empresa paga só em plano de saúde. Mais do que paga salário para cá. É bem pesado mesmo. Agora, aí onde que entra o Xandão nisso aí? Então, durante a análise de um processo trabalhista de um profissional PJ, que chegou ao STF, finalmente chegou lá, Alexandre criticou os trabalhadores que aceitaram os termos... Criticou todos os trabalhadores que aceitam o termo pejotização e depois recorrem à Justiça do Trabalho, requerendo verbas trabalhistas como se fosse CLT. Ou seja, você assina um contrato comigo, trabalha lá comigo 2, 3 anos, cheio de amor, aí depois porque... Quer mudar a regra do jogo. Ou então você... tô com uma nova proposta de emprego, obrigado, Vitor, por tudo, tchau. E agora você fala com meus advogados que eu quero esses 3 anos como CLT. Você combina uma coisa e depois no meio do caminho você quer mudar a regra do jogo, né? Brasileiro como todo. Assim. Nessas horas a gente precisa de um juiz mesmo. Isso aí. Então, nas palavras do Xandão, ele aceitou a terceirização. Olha o que ele falou. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato PJ deveria recolher e pagar todos os tributos como pessoa física. Ué. Se o cara assinou lá um contratinho lá PJ, é ele que recolhe o INSS. A responsabilidade é sua, empresário. Se vai lá e recolhe. É isso que a primeira coisa que eu fiz quando me tornei PJ foi ter minha previdência privada, foi buscar um contador para poder pagar os impostos tudo certinho, para eu continuar pagando a previdência social também. Claro. Porque eu ia ter de um lado e do outro. Como eu não confio na previdência social, né, no plano de aposentadoria do governo, eu já busquei logo uma previdência privada, fazendo os dois. Então, isso porque trocando em miúdos, né? Isso porque o imposto pago por quem aceita o trabalho PJ também é menor do que quem trabalha como CLT. Então, assim, como é comum no meio jurídico, né? É o ganha-ganha. Até o PJ entrar na justiça querendo ser CLT. Porque está todo mundo ganhando. Olha só, a ideia de transformar a pessoa em PJ é o seguinte: você, principalmente pessoas que ganham um salário muito alto, a gente está falando de engenheiros, médicos, etc. Esses caras, não tem como você pagar um CLT de 20, 30 mil reais. 20, 30 mil reais para uma empresa vai custar cerca de 60 mil reais para a empresa. Então, o que é melhor? O cara vai pagar menos imposto sendo CLT, sendo PJ. A empresa também vai pagar menos imposto sendo o cara sendo PJ. Então, o que faz? Em vez de você ganhar 30 mil como CLT, e perder só de imposto de renda em 27,5%, só de imposto de renda, mais outras coisas, sindical e tudo mais, que vai te sobrar em líquido algo em torno de 23, 21 mil, faz o seguinte: eu vou te pagar 45 mil líquido com o PJ. E aí você se vira e paga as coisas. 45 mil e você se resolve lá como você quer. Se você não quiser recolher imposto, se não quiser pagar sua previdência, não paga. Porque tem isso, porque o presidente também não é tão bom assim. Às vezes ele consegue pegar esse dinheiro e investir em outras coisas que vai gerar renda para ele no futuro. Perfeito. Então, de acordo com o ministro, há uma incoerência e falta de lógica no sistema atual que não favorece o aumento, que não só favorece o aumento de disputas na justiça de trabalho, como também beneficia o trabalhador. Só falando de números aqui interessantes, ó. Você sabia disso? O Brasil concentra 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. E no ano passado a Justiça do Trabalho recebeu 28,7% mais processos do que o ano anterior, com quase 4,2 milhões de novos casos. Esse número aqui não é difícil de explicar, não. Porque o Brasil é um dos poucos países que tem regime CLT. Eu não sabia disso e esse indicador aí mostra que o negócio não tá legal, né? Pra ninguém, né? Ninguém, cara. É o que eu falo. Eu sempre falei, CLT é uma lei muito antiga. Agora teve essa reforma minúscula aí, melhorou algumas coisas pro empregado, pro empregador. Mas ainda assim está longe de ser algo moderno. Nossa, eu não sabia disso não. Vitor, posso trazer as notícias de sexta-feira? Sextou. Vamos falar umas notícias do mundo. Folhear páginas de revista voltou a ser legal. Eu sempre gostei. Agora Nunca deixei. Eu acho mó chique. Outro dia eu tava vendo um brinquedinho novo que eu tava comprando. Aí fiz uma questão de botar um óculos escuro, um bonezinho, sentar junto com a minha namorada e
folhear uma revista daquele assunto e ficar assim... Você acha legal? Assim como você, outras pessoas também estão achando legal o hábito de folhear a revista, sair do mundo digital, parar de receber notificações enquanto está lendo, desacelerar. A modinha agora é essa, né? E aí, olha que legal, essa experiência de passar na banca. Você lia Capricho, Suelen? Muito. Quem não, né? Quem não lia? Como adolescente não lia Capricho? Eu lia para tentar entender o universo das mulheres. Você conseguiu entender, Vitor? Até hoje, cara. Meu irmão também lia a minha, falava a mesma coisa, que é para entender o universo feminino. Até hoje ele não está entendendo. Mas até hoje não deu certo. Bom, por mais incrível que pareça, né, muitas empresas que tinham fechado a porta na década passada estão reabrindo, né? Em termos de números, o número de títulos novos chegando nas bancas já superou o ritmo da pré-pandemia. E neste ano, pelo menos 70 novas publicações de revistas, né, impressas chegam ao mercado americano. E a gente está falando, em termos de valores, que pelo menos 7 mil publicações físicas disponíveis que movimentam 120 bilhões de dólares por ano, que pode estar prestes a ter uma reviravolta. Então a hype do momento é essa mesmo. Está chique folhear uma revista, virou algo de luxo. E aí as revistas estão investindo mesmo em algo mais sofisticado, algo com mais qualidade. Exatamente para isso, né? Para fugir desse ritmo acelerado aí. Então, a volta das revistas faz parte da economia da nostalgia, que também fez as vendas de câmeras digitais e discos de vinil, que dispararam nos últimos meses, inclusive nas gerações mais novas. Inclusive, minha sobrinha, ela tem descobrindo que é bom de ela novo, tem uma vitrola né, daquela, gente? ela tem disco de vinil e ouve umas musiquinhas lá em casa numa vitrola. Interessante, cara. É delícia. Eu confesso pra você que eu gosto bastante de Spotify, né? De repente, eu também. Meu marido tinha coleção de CD de rock progressivo, e aí tinha muito CD, eu tinha que ter um armário lá em casa só pra CD. E aí veio as playlists. Que doideira, Vitor. Acabou aquilo ali. Virou nada. Detalhe, ele vendeu os CDs? Não, lá guardado. Tá lá, empoeirado. Espaço, então. Bem, no sábado o Google anunciou que vai deixar uma marca de AI, né, em todos os documentos que for feito pela plataforma dela. Isso vai acabar aí com os nossos chats de TCC. Eu vou até adiantar aqui, né? Só para você ter uma ideia, 7 a cada 10... eu já acabei minha faculdade. Você tá na pós, hein? Fala não. Tô fazendo pós, Então já faz o TCC logo. Vou tentar fazer logo. Só para você ter uma ideia, 7 a cada 10 universitários brasileiros usam AI em seus estudos. Inclusive aquele seu amigo. No geral, o Brasil é o 4º país que mais usa o ChatGPT no mundo. Caramba. No mundo todo, estima-se que 90% do conteúdo online pode ser artificial até 2026. 90% de todo o conteúdo online pode ser artificial até 2026. Você usa, Suelen, para fazer suas postagens? Não, é bom demais, hein? Eu uso direto. O dia que você usar a primeira vez, é o caminho sem volta. Acabou. É igual o carro com câmbio automático. Você pegou, nunca mais você volta pro manual. Tem muita gente mesmo. Então, assim, essa foi uma das notícias mais relevantes. E eu vou falar logo sobre o que aconteceu no domingo, né? Que é o resultado, a gente conseguiu consolidar tudo hoje. Finalmente acabaram as eleições no Brasil, agora a gente pode voltar a pensar em Brasil, exatamente, né? Quem ganhou em São Paulo? Foi o Ricardo Nunes. Foi Nunes, né? Foi fácil. Tranquilo. E a gente viu aí que o centro e a direita estão... mais fortalecidas. Né? Então o Centrão, no geral, venceu as eleições municipais mais uma vez. Depois de 3 semanas do primeiro turno, milhares de brasileiros de 51 cidades, incluindo 15 capitais, voltaram às urnas ontem para votar para prefeito. Milhões foram, mas muitos milhões também não foram. O número de abstenção foi muito alto. Foi quanto? A média nacional ficou em, acho que 26, 27%. Em São Paulo foi 34%. Votar em quem, na média foi 29%. Né? A gente está sem opções. Um dia eu chego lá e vocês vão ter a quem votar. Você tem ideia? Em São Paulo, o número de abstenções
foi maior. Vai ser... VV. Ih, Vitor, já vamos lançar. Vitor Vargas. A gente já vai sair daqui V da assim, ó. Vitória. V da Vitória. VV, Vitor Vargas. Marcando a segunda maior taxa da história, perdendo apenas para a eleição da pandemia. E aí, o Você número de viu? abstenções em São Paulo foi maior em número de votos do que o número de votos que o Boulos ganhou. Só pra você ter uma ideia de quantos o Centrão ganhou, né? O principal partido que venceu nessas eleições foi o PSD, seguido pelo MDB, PP, União, PL, Republicanos, PSB, PSDB, PT em penúltimo e PDT. Dentre os mais de 5 mil municípios do país, o PSD e o MDB foram as legendas que mais elegeram os prefeitos no Brasil, além de também ter eleito o maior número de comandantes capitais, 5 a cada. 5 para cada um. E teve alguns casos que teve um vira-virou, né? Ainda falando em capitais, 5 delas tiveram viradas eleitorais, ou seja, candidatos que terminaram o primeiro turno na liderança e não conseguiram se manter a posição no segundo turno, perderam. No Fortaleza, que colocou PT e PL, né? Lula e Bolsonaro. Ali foi acirrado. Foi a disputa mais acirrada. O petista Evandro Leitão se elegeu com 50,38% dos votos, só 0,7% a mais que André Fernandes. A diferença entre eles foi menor do que a quantidade de seguidores da Aline. 10.800 pessoas. Olha que doideira. Giro pelas outras principais capitais. Bem, como a gente já falou, né, São Paulo elegeu Nunes, que tinha o apoio de Bolsonaro e Tarcísio. Belo Horizonte, o atual prefeito Fódio Norman conseguiu a reeleição com 53% Não pode falar dos esse votos. nome muito rápido, não, senão Nem fica parecendo consigo outra falar. coisa. Melhor falar rápido e tchau. Nomezinho mais esquisito, né? Podia ter um nome social. Né? O candidato do PSD contou com o apoio do Lula e derrotou o Bruno, também difícil sobrenome, Ingler, do PL, que foi apoiado por Bolsonaro. Em Porto Alegre, confirmando o favoritismo no primeiro turno, Sebastião Melo se reelegeu. Manaus, marcando a reeleição de Davi Almeida, foi reeleito com 54,59%. O que isso tudo significa, Rogério? O que tudo significa? Vamos lá. Historicamente, as eleições municipais, elas costumam aí ser a prévia, né, o termômetro para as eleições presidenciais daqui a 2 anos. Né? Então, considerando a principal cidade brasileira, a esquerda ela vai ter dificuldade aí de colocar um sucessor, né? Depois da segunda derrota aí do Boulos entre os paulistanos, né? E no outro campo, o apoio de Bolsonaro e Tarcísio fez bastante valioso. Enquanto isso, a exemplo de Curitiba, o Bolsonaro não pôde apoiar todos os seus candidatos prediletos para preservar as alianças feitas pelo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o que mostra uma certa saia justa aí do ex-presidente, né? Bom, então aí o resumo da ópera é o seguinte: desde 2016, as eleições municipais elas mostram que são uma tendência de inclinação do eleitorado à direita. Então é o que hoje é o que está acontecendo. Hoje a maioria do eleitorado está inclinado para a direita, né? Só que em 2022 isso não impediu o Lula de voltar à presidência. E que agora o PT, assim, ao meu ver, procura um novo líder, né? Enquanto o Bolsonaro continua inelegível. Assim, na minha opinião... Inelegível. Inelegível, exatamente. Na minha opinião, o PT vai tentar botar o Lula de novo em 2026 e a direita vai tentar emplacar a candidatura do Tarcísio, ao meu ver. E na terceira via vai vir Marçal. Eu acho pouco provável. Eu acho que o Tarcísio, na minha opinião, né, nem pouco provável, desculpa discordar dessa forma, mas na minha opinião, o Tarcísio, como tem mais um mandato, ele vem. Eu acho que a chance é aquele governador de Minas Gerais. Seria o mais certo a fazer. Manter ainda o governo de São Paulo por mais 4 anos, né, com a direita, e pegar algum outro expoente que já não pode se reeleger. Como é o caso lá de Minas Gerais, acho que do Rio Grande do Sul também, alguma coisa assim. Fazer uma aliança entre os dois sairia muito forte. Eu acho que o nome do Tarcísio é mais forte, né? Não, sem dúvida é mais forte, mas tu vai perder um governo de São Paulo, que é a maior cidade do país. Bota o Ricardo Nunes de lá, ué. Aí não tem força para isso, acho que ainda não tem não. Bem, pessoal, para terminar aqui, né, para vocês depois passar a palavra aí para vocês, para acompanhar 30/10, PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, 30/10 ainda, PIB do terceiro trimestre da zona do euro, 31/10, PNAD contínua de setembro, que fala sobre os empregos, né? 31/10, resultado do setor público consolidado de setembro do Brasil, 31/10, índice de preço de gastos com consumo PCE de setembro dos Estados Unidos. Dia 1º, produção industrial mensal de setembro, e ainda no dia 1º de novembro, relatório de emprego de outubro dos Estados Unidos, que vai vir, assim,
Essa notícia vai ser muito importante para eles e para nós. Sim. Para finalizar, aquela frase também. Quando perceber que está se cobrando demais, Aline, lembre-se de não se comparar com quem outra pessoa é hoje. Em vez disso, se compare com quem você era ontem. Isso faz toda a Faz diferença. toda a diferença.